De Seacast hoje na área, galera, conectados, conectadas, vamos lá, hoje temos aqui um papo em família aqui, Digital Connect, estamos aqui essa semana com Semana do Corpo Espiritual Saudável e a gente quer falar um pouquinho sobre isso aqui com uma dinâmica aqui que eu quero explicar para vocês, né, vivenciar essa experiência que a gente vai vivenciar aqui agora. Quando a gente faz esse evento, né, que é o Conexão 360 aqui na Digital Connect, a gente sempre trabalha um dos corpos, que a gente trabalha o corpo físico, mental, emocional e agora o espiritual. Então essa semana a gente está fazendo uma semana trabalhando o corpo espiritual. Então tem várias atividades, a gente fez orações, a gente fez uma brincadeira de doar aquilo que você tem de melhor, a gente está participando da campanha Passos que Salvam do Hospital de Amor. Então é uma semana de atividades. Vai ter ainda, já estamos no final da semana, mas vai ter, para finalizar, né, no sábado a gente vai se encontrar cada filial para fazer um momento de contemplação. Vai ter ainda para ver o nascer do sol, outros vão ao parque para poder fazer um piquenique. Então essa aqui é a ideia do Conexão 360, corpo espiritual saudável. Só que aí eu queria, para a gente poder, já estar perto do final aqui, trazer aqui um prisma diferente, porque algumas pessoas até questionam, colocam assim, pô, mas você está fazendo algo na empresa que está lidando com religião e cada um tem o seu, a sua religião, isso daí está influenciando a religião do outro. E tanto é que não é isso que a gente faz aqui, né, que os colaboradores estão aqui justamente para a gente poder bater esse papo aqui, que a gente não trata aqui religião. Mas hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai tratar também religião barra espiritualidade, porque as duas coisas, elas se aproximam. Só que a espiritualidade está muito ligada ao lado do respeito, do lado vai ter ainda ser humano, dessa conexão, você com o seu divino, com o seu Deus, e aí a crença de cada um, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, com todo o respeito que a gente já tem. Porque em alguns momentos pode fazer sentido uma religião para um e para outro. É muito a questão de afinidade, de ideias e de valores. Então eu queria a gente fazer esse bate-papo aqui gostoso hoje para a gente poder falar sobre isso daí. Porque com certeza vai fazer sentido para outras empresas, para outras pessoas, para outras famílias, porque às vezes você tem, vamos dizer assim, religiões, pessoas da mesma casa com religiões diferentes. Vai ser a dinâmica aqui. Eu vou apresentar os meus convidados, né? Eu tenho aqui o Gabriel, vai ter ainda conosco, vai dar na parte fiscal. Ele é católico. Vai ter ainda a Zélia, que é do nosso administrativo, ela é espírita. E tem o Dionísio, e o nosso vai ter ainda, né, na nossa área de vendas, e ele é evangélico. E eu tenho o Rafael, que eu vou falar que eu sigo carreira solo. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu me coloco um pouco mais do lado da filosofia. Então eu vou me intitular como uma parte mais da filosofia, para não ficar tão solto. Então nós temos aqui um que busca mais o lado da filosofia, de entendimento, um evangélico, um espírita e um católico. E agora a gente vai fazer essa dinâmicazinha para a gente poder, né, brincar um pouquinho com essa... Não brincar, porque a gente está fazendo coisa séria, mas a gente compartilhar essa experiência que a gente teve na empresa durante a semana, e eu acho que vale a pena a gente discutir como cada um chegou nesse momento. A gente fala assim, eu vou seguir... E para mim é interessante, queria saber de vocês, eu vou seguir essa religião, por quê? Porque às vezes uma mensagem que vocês passam aqui faz sentido para aquela pessoa que está precisando escutar aquilo que fez sentido para você, fez sentido para aquela outra pessoa lá, e buscar, tô na dúvida, eu vou não vou no evangélico, eu vou... Obviamente que a gente não está aqui para vender o nosso peixe, é passar a experiência de cada um, e o respeito da experiência de cada um. A gente não vai discutir religiões, a gente só vai conhecer um pouquinho da história de cada um. Então, Rafael, só para começar, para vocês, né, falarem um pouquinho dessa história, para vocês participarem aqui da dinâmica e entender. Como foi a minha trajetória? Eu sou de uma família católica, pais eram católicos, e eu frequentei a igreja católica, missa, todo aquele protocolo, né? Fiz a Eucaristia, primeira comunhão, né? Então, fui todo o processo. Fui batizado na igreja católica e só não fiz crisma. Eu fiz porque eu casei na igreja católica, que um dos sonhos da Artemisia era casar, e aí tem o ritual da igreja, ela quis fazer, então vamos fazendo.
para mim não tem nenhum problema, até porque eu frequento todas as religiões, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. E aí lá para meus 17 anos eu comecei a me afastar um pouquinho da questão da Igreja Católica. Assim, é de cada um, então não vou questionar porque a gente está discutindo religião. Eu só já não conseguia mais me identificar. Os meus pais já não estavam frequentando, a minha mãe já tinha ingressado no espiritismo, né? Meu pai ainda era católico, você vê que aí já tinha, as minhas irmãs faziam filosofia, era da Nova Acrópole. Então, ou seja, cada um foi para um lado. E aí eu também acabei saindo, todos eram católicos, acabei saindo também da Igreja Católica. E eu conheci, tinha amigos que faziam, também eu considero como uma religião hoje, apesar que chama de associação, que é a Associação Brasileira de Eubiose. Eu comecei a estudar na Associação Brasileira de Eubiose. E lá são estudos mesmo, a gente estuda cosmogênese, antropogênese. Então são 4 anos de aula que eu tive lá, que ela eles falam que é um estudo comparativo das religiões, que ainda foi mais legal para mim também, que ele faz toda ele compara as religiões antigas, né, mas bem antigas mesmo, lá dos povos maias e do dia atual, e qual que são as relações umas com as outras ali, como o mundo foi criado, e tem, obviamente, também vamos dizer, a doutrina, porque vamos dizer, as comunidades, as religiões seguem as suas doutrinas, que é natural isso daí, né, existe o seu código de ética ali, de doutrinário, para poder... Então, eu fiz a biose, me formei na biose, e depois de alguns anos, mais uns 2, 3 anos também, novamente me afastei de outras situações específicas, e que aí eu, como eu falei agora no início, falei, agora eu vou seguir carreira solo. Então, hoje, eu vou, às vezes, estou com amigos, vamos na Igreja Católica, vamos nos cultos evangélicos, já participei, né, tem a parte da filosofia que eu gosto bastante, eu talvez me identifico hoje mais um pouco com a filosofia. Então, essa é a minha história, e a essência, eu acho que a principal é essa aqui, é ver que cada um, nessa minha trajetória, ela tem uma essência, e quando não entra nesses pormenores, ela é a essência sempre do bem, fazer o bem o próximo. Pelo menos isso que eu consegui descobrir em todas as religiões. E esse bem, ele vem muito da situação de você buscar isso dentro de você. Então isso para mim, todos os locais que eu passei, eu vivenciei e escutei essas histórias e essa busca, né? Você realmente encontrar o seu Deus, ou você ter esse contato com Deus, mas ele tem que partir de dentro de você primeiro. Então isso é uma coisa que ficou muito clara em todas as religiões que eu frequentei, né, até o momento. Então essa é um pouquinho da minha história. Vamos começar por quem? Pela minha esquerda aqui. Os mais bonitos, mais fortes. Não, Vinícius. Bom, assim, a minha família, pelo menos assim, eu não me lembro bem da minha mãe frequentando alguma igreja, pelo menos assim, quando eu era menor. Depois que alcancei a maioridade, então eu comecei a buscar algum sentido para entender a questão da vida. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Peguei a Bíblia, comecei a ler basicamente o Novo Testamento todo, acho que umas 2 ou 3 vezes. Fui lendo e entendi que eu tinha que procurar algum local para buscar a Deus. E aí foi quando eu encontrei a igreja evangélica e comecei a frequentar isso mais ou menos em meados de 1997, mais ou menos, né? E aí me ingressei na igreja evangélica, estava com 20, se não me engano, acho que 23 anos mais ou menos, 23 anos. Então me ingressei na igreja evangélica e estou, né, até hoje. Estou com 49 anos, exatamente, de Deus estou até hoje. E só fazer uma pergunta, por que você se interessou em ler a Bíblia? Então, como eu disse, eu estava buscando assim, algum sentido para a vida, né? Eu estava assim, na idade de 23 anos ainda, vamos dizer assim, ainda considero um pouco novo e estava buscando alguma coisa assim para preencher. Eu creio que algum vazio que existia.
E aí foi onde eu me deparei com a Bíblia Sagrada, comecei a estudar, entendi um pouco a história de Jesus e falei, então, esse é o caminho. E aí comecei a frequentar e, como eu disse, né, estou até hoje aí frequentando, não pretendo parar de jeito nenhum. Foi lá na Bahia ou você já morava em Brasília? Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Você, Zelinha, vamos lá. Sim, a minha história é de infância. Eu sempre fui muito curiosa e queria saber quem era Deus de qualquer jeito. E minha mãe levava na igreja, eu ia, mas sempre católica, no caso. na igreja católica. Mas eu sempre achava muito pouco, eu achava que aquilo não era me responder. Aí eu tinha assim aquela necessidade de dizer, eu não posso morrer sem saber quem é Deus, né? O que é Deus. Aí assim, eu senti muito vazio. Eu acho que eu vim para buscar alguma coisa. Aí eu vim para Brasília, encontrei minha colega Genilson, trabalhava com a gente lá na Antenas. E ela tinha um namorado do Banco do Brasil, que era ali do lado. E ele frequentava a Comunhão Espírita. Então ela começou a trazer livros. Aí a gente comia os livros, né? Lia. Mas e o medo de ir no centro? A gente morria de medo. Porque a gente não tinha noção. E antes disso, eu vim para Brasília, eu fui na igreja católica, eu tentei conversar com o padre, eu chegava lá e não assistia à missa, eu rezava antes, que eu achava aquele ritual que não era uma coisa profunda, né? Eu falei assim, eu vou conversar com o padre para ver se me esclarece umas coisas. Para você, claro, não tinha tempo. Deixar claro aqui, só para não polemizar, é para Zélia, não quer dizer. Para mim, individualmente porque... que a gente está falando, pessoal. Tá, porque a igreja católica é algo vazio, ninguém está falando isso. É um ponto de vista dela, que aqui nós temos uma pessoa que frequenta a católica que vai falar. Não, mas hoje eu vou em todas as igrejas, eu vou no evangélico, eu vou na católica, porque quando você procura Deus, não importa que lugar que seja, ele está do seu jeito, particularmente do seu jeito, né? Então eu não tenho esse problema, muito pelo contrário, hoje, depois que eu passei a frequentar o Centro Espírita, eu respeito muito mais. Mas você falou desse preconceito. Quando você trabalhou assim, olha, quando você perdeu o preconceito? Até porque às vezes pessoas podem estar... Foi até engraçado, né? Foi até engraçado, porque a gente lia muitos livros e via. Aí nós falamos, vamos lá conhecer, né? E aí a gente foi no centro, que é o que eu frequento até hoje, isso foi em 1995. Você foi com medo? Foi, nós duas chegamos lá, tinha um balcãozinho, e tinha duas pessoas lá, a gente veio para conhecer. Como é que a gente faz? Ela falou, olha, eu nunca recebi ninguém que viesse para fazer um tour pelo centro, né? Agora tem que começar, isso foi em férias, final do ano, e já tinha terminado as aulas, aí só tinha tratamento espiritual. Ó, vocês podem começar pelo tratamento. Hoje é uma segunda-feira, nunca me esqueci. Vocês podem ir ali, vocês vão conversar com as pessoas, eles vão te encaminhar para fazer um tratamento. E daí vocês começam a conhecer, né? Vai ficar bom. Aí colocaram a gente para entrar no salão. Quando eu vi aquele lugar, veio um instrutor que começou a ler o Evangelho, falando do Evangelho. Aquilo, gente, foi assim tão maravilhoso que é como se eu tivesse me encontrado, não me encontrado, como se aquilo ali eu já estivesse frequentando aquele lugar. Então foi assim tão, a gente é aqui. Aí a minha colega, calma, é aqui. Ela falou, a gente não viu o resto, a gente só chegou nesse lugar. E se tiver alguma coisa, aí todo mundo fica assim, Zé. Calma que vai ter o porão lá embaixo que você... Vai ter vela, vai ter um monte de coisa, né? E não foi, gente, porque no Centro Espírita, como em qualquer religião, existem vários segmentos, né? Então eles chamam lá até que Allan Kardec, né? Que é exatamente estudos, a gente é mais voltado para o estudo e para a caridade, né? Que é onde o Espiritismo ele tem uma parte muito forte na parte da caridade, né? Então,
cada vez que eu ia conhecendo, mais eu ia me encaixando, né? Que foi muito bom, porque é uma fé raciocinada, é uma coisa que te põe a estudar, te põe a ler. Uns livros muito difíceis de ler, que você tem que ter um dicionário do lado, porque são palavras, né? Então, não é porque eles gostam de fazer de difícil, não. É porque realmente é uma leitura mais, né, mais abrangente. Eu sei que me fez muito bem, eu estou me sentindo muito bem. Muito pelo contrário, que lá ninguém chama, fala, busca ciclano, traz fulano, vamos todo mundo para o centro. Não. Ou vai quando chegar esse momento. Eu acho que cada um está no lugar que precisa estar e onde se sente bem, né? Então, lá eu me encontrei e estou me sentindo maravilhosa. E aí digo, veja o fruto, né? Porque a árvore pelo fruto. Porque às vezes as pessoas falam, mas é espírito. Eu falo isso pela minha família, porque lá em casa só eu, né? Também. Gente, eu tô doida, eu sou doida, alguma coisa, eu faço coisas diferentes. Não, eu me tornei mais humana. Eu acho que a minha irmã mesmo fala, Zé, você nunca pode deixar o centro, porque depois você passou aí lá, você se tornou uma pessoa mais se diz, mais tranquilo, até para tratar as pessoas, né? Então, eu acho que de certa forma é meu freio. Isso aí. É por aí. Gabriel, católico. Como que chegou essa história aí? Hoje, desde berço, né, lá em casa, mas católico. A gente frequentaram, né? O pai, inclusive, era católico. Então, assim, era uma coisa habitual pra gente já. Tava tanto nas missas quanto ao decorrer da semana. Meu pai era pregador, né? Fazia palestras em várias igrejas lá em Samambaia. Então a gente tinha essa rotina já na igreja. Então eu sempre ia, sempre compartilhava, fazer essa rotina. Até os meus 10, 11 anos. Nos 10, 11 anos eu fiquei doente, né? Pra quem não sabe, eu tive leucemia nesse período. E nesse período foi um momento que eu me afastei mais da igreja. Tava na igreja, porque meu pai sempre levava a palavra de Deus para mim, familiares, né? Mas me afastei porque eu não conseguia ir. Eu teve estudado, deputado, né? E nesse período, de 11, 12 anos, meu pai faleceu também. Ele era cardíaco, né? E chegou a falecer. Inclusive, logo após a gente ir à missa. Chegou na missa, ele faleceu. E assim, minha mãe sempre foi depois que aconteceu isso, né? Sempre foi a líder, assim, espiritual lá em casa. Porque chegou a vir outras pessoas lá para casa, só que ninguém tinha religião fixa. A maioria era ateu, frequentava nenhuma religião e não tinha nenhuma espiritualidade. Sim. Bem... Deixa a vida me levar. E, assim, depois disso, eu continuei frequentando a missa aos domingos, até que uma hora eu parei de frequentar também. Até os 17, 18 anos ali. Essa idade, eu comecei a pensar, parece que, igual o Dionísio falou, parece que tinha um vazio dentro de mim ali, falou, cara, eu tava tanta missa antes, né, e por que você parou? Vai faltando alguma coisa pra você, parece que faltava alguma coisa pra mim. Foi então que eu comecei a voltar à missa, e tinha um amigo meu que estava em um grupo de jovens, e ele me chamou pra fazer. Eu meio relutante, falei isso não. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Aí eu fui fazer esse encontro de jovens. E assim, foi muito bom, porque eu tive muitos momentos bons nesse encontro de jovem. E foi que eu consegui voltar a ter essa espiritualidade, ter essa intimidade com Deus, né? Também foi muito bom, comecei a refrequentar a igreja. E assim, para mim a missa, né? Apesar de não ser nada muito profundo, é necessário. Esse pontos de vista, né? Para uns não, mas para mim eu acho que, mesmo não tendo nenhum impacto muito profundo, é uma coisa que faz parte já da minha rotina já. Mas hoje a homilia, o padre, já tem uma mudança. Eu sinto que você vai, naquele momento ele escolhe aquela, né, eu não sei como é que se dá o nome, mas aquele texto que realmente faz você refletir.
E a música, eu acho que a música me eleva mais do que a oração em si, né? E a Igreja Católica tem, todas as igrejas têm, né? A música que deixa a gente mais quebrantado. Exatamente. Animada. E a música, você ouvindo a letra, ela é muito bonita, é muito profunda. E tem várias músicas, como nós cantamos aquele dia ali mesmo, que ela é cantada na evangélica, na católica, na espírita. Sim, legal isso, né? Que tem algumas músicas que você transitam em todas as religiões cristãs, no caso. Exato. Nossa. E ele já é muito isso, né? Você ter um meio a chegar mais perto do divino. Se você chega nesse meio, se adequa, se sente confortável com isso, eu acho que você está no caminho certo. Mas para as pessoas que estão escutando a gente aqui no DCCast, quando foi o momento que você falou assim, é a Igreja Católica que eu me identifiquei? Foi no encontro. Foi nesse encontro mesmo. Então teve algum momento ali? Foi assim, eu fui tocado nesse encontro. Parece que foi para mim o momento, né? Então, ali eu falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. A Zélia falou que foi já o momento quando ela conheceu lá. Você, Dionísio, quando foi esse momento que você falou assim, é aqui? Eu acho que quando eu comecei a meditar, né, na palavra, como eu disse, comecei a ler bastante, e um determinado dia eu estava praticamente em casa sozinho, lendo, aí eu falei assim, não, agora é o momento, eu vou ter que procurar, né, porque até então eu não frequentava nenhuma igreja, eu praticamente li o Novo Testamento todo em casa. Não, até o momento eu não frequentava nenhuma igreja, nenhuma congregação. Aí depois, lendo bastante, eu cheguei ao entendimento. Falei, agora eu tenho que procurar um local, né, para ter ali um momento, né, de comunhão, um momento de prestar um culto a Deus. E aí foi onde eu procurei a igreja e comecei a frequentar. Mas teve algum momento assim, específico assim, por que foi a evangélica? Poderia ter sido a católica, poderia ser espírita, poderia ter sido porque amigos, parentes, ou não? Não teve assim, não teve nenhuma influência. Primeiro momento, chegou e quando você foi na igreja, no culto, você já se identificou quando você foi no início? Na realidade, assim, voltando aqui àquela parte, assim, a questão do respeito, né, de todas as questões de religião, mas assim, respeitamos, mas tem coisas que não concordamos. Isso aí, entendeu? Tem coisas que não concordamos. Então, assim, através de ler a Bíblia, eu vi que tinha coisas na Igreja Católica que eu não concordava. Tinha coisa no Espiritismo que eu não concordo, entendeu? Respeito, isso aí, igual assim, convivo muito bem com a Zélia, que é espírita, convivo com os demais da empresa que são católicos, né? Convivo muito bem com você, que é mais voltado para a área da filosofia. Então, assim, mas tem pontos de vistas que eu não concordo. Eu acho que para mim não dá. Então, foi nesse ponto que eu decidi. Falei, não, então assim, a igreja evangélica é o local que eu vou, que é o que eu me identifico, exatamente, é o que eu me identifico, é o que eu acho que é o caminho que eu devo seguir, entendeu? Não desrespeitando, né, as demais religiões, mas assim, foi o que... Mas foi muito interessante, Dionísio, você ter começado do lado contrário, né? De ter primeiro se instruído, ter buscado sozinho, né? Porque para que quando você fosse decidir onde que caberia aquilo que você tinha estudado, né? Muito interessante. As pessoas sempre costumam fazer o contrário, o caminho ao contrário, né? Para lá ter o entendimento, para continuar, não quero aqui, vou para outro. Não, ele já foi à vontade, ele já primeiro buscou o conhecimento e viu onde se encaixava melhor. Exatamente. De cima obviamente, da Bíblia, né? Exatamente. O que a gente está falando aqui também, que é interessante colocar, porque nós estamos num prisma cristão, né? de cristianismo, então, que todos aqui seguem o evangelho. E a gente está falando, né, de religiosidade, a gente não pode também, de forma nenhuma, colocar nessa religiosidade as igrejas ou
as instituições que, por exemplo, tem o budismo, que aí já não é Cristo, que é o Messias, né? Então eles não consideram Cristo como Messias. Tem Buda, aí tem os muçulmanos que aí no caso é o Antigo Testamento, ainda estão, né, aguardando, né, o Messias, o judaísmo. Então, ou seja, mas acredito que todos, pelo menos quando eu falo eu escuto muito, né, podcast e pessoas voltadas para o hinduísmo, para o budismo, que elas veem, né, Cristo como também um dos grandes homens da sociedade em todos os tempos, né? Quando a gente vê o Buda, né? Gautama também, que fez né, uma história dele, sim, eu coloco que eles são iluminados, acho que são pessoas que são iluminadas mesmo, para passar a mensagem que Cristo passou, mas acabou que aí, como você, é a identificação de cada um. Eu acho que tem muito de cada iluminado, né? A gente chamava lá na biologia de avatar. Os avatares, eles são pessoas que elas entenderam de forma plena o amor de Deus, né? E Cristo, ele é vamos dizer assim, é um canal para poder, que ensinou na época de 2000, na toa que a gente, antes e depois de Cristo, começou a contar ali, né, o ano com Cristo, tanto que foi impactante o momento dele de vir na Terra e fazer essa transformação. Mas teve outros também. Se você pegar na China, vai quase poucas pessoas falam de Cristo. Eu fui algumas vezes para a China, não tem lá. Eles não seguem, não tem igreja, não tem nenhuma igreja lá. São templos muito voltados né, mais para a religião budista ali. Né? Acho que nem budista, não falar besteira, mas eu sei que igreja, pelo menos, não tem. Tem uns templos lá que eles fazem meditação. Especificamente, eu não sei se é hinduísmo, se é budismo, eu não saberia dizer. Eu sei que Japão, sim, aí é budismo. Mas, no final das contas, é todo esse trabalho de você pensar no bem do outro. Né? Quando você pega a essência, vamos falar agora de essência, para chegar no lado espiritual. Qual que é a essência de um ser iluminado? Qual que é a essência da pessoa que busca espiritualidade? Sim. Eu não vejo outro, e se tiver, eu quero que vocês complementem. É fazer o bem. Sim, eu não consigo ver outro. Porque todos esses grandes seres, eles souberam fazer o bem. Todos. E aí vamos colocar grandes, que tem Chico Xavier na Igreja Evangélica, no Espiritismo, que foi, dizer, um dos maiores. Eu acho que ele é um cara extremamente evoluído. Né? Eu coloco, esses seres são extremamente evoluídos. E eu considero Cristo, talvez, na minha concepção, como o mais evoluído de todos. Sim, realmente é impressionante quando a gente vê a história de Cristo, né? O que ele fez, o tanto que ele impactou na vida das pessoas, quantas pessoas ele influenciou ali, ele é uma pessoa muito fora da curva. Mas se você pegar também a história do budismo, é fenomenal também nessa construção, dele sair de uma família rica, né, filho de rei, para ir viver na pobreza total, na miséria total e achar esse equilíbrio e criar todo um estilo de vida também. E aí você pega o hinduísmo também, aí você vai pegando outros aí, Gandhi também, que teve uma história também muito bonita. Então a gente tem esses exemplos aqui. Mas aí tem coisas muito específicas, né, que são de cada religião. E para ficar mais acolorado aqui a conversa, eu queria... eu vejo assim, e é um lado, nós estamos cruzados aqui, vai ser a Colorado que vai estar cruzados aqui, eu queria perguntar para vocês, tá? Eu acho que eu e Zélia acreditamos num ponto, e eu queria escutar o ponto de vista de vocês, e a Zélia passar o ponto de vista dela também, que é a questão da reencarnação. O Espiritismo é muito conhecido pela reencarnação, e eu acredito em reencarnação, sim. Daí, para mim, é uma coisa que também está muito clara, e eu sei que o catolicismo o evangélico, eles não acreditam em reencarnação. Aí, obviamente, no conhecimento de cada um, né? E, de novo, com todo esse bate-papo muito respeitoso aqui, que a gente, né, pra gente entender um pouco desse lado de vocês, o porquê não, e talvez a gente também dá algumas considerações do lado de cá, o porquê sim. Sim. Comece, Dionísio. Bom, baseado na minha regra de fé, que é a Bíblia Sagrada,
eu não acredito na reencarnação, porque a Bíblia diz que, em Hebreus 9:27, fala que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Então, assim, como a minha regra de fé está baseada na Bíblia Sagrada, então, assim, eu mantenho a minha convicção de que não existe, exatamente baseado no que a Bíblia diz, né? Que não existe uma regra. Exatamente, porque lá, como eu citei aqui, Hebreus 9:27 fala que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, depois segue-se o juízo. É bem isso que a gente falou, de católico, a gente segue a Bíblia, né? E é isso que é pregado. A gente segue a Bíblia, né? A gente tem essa vida e a gente tem que ter uma vida posterior no céu, né? A gente não acredita que a gente retorne realmente a vida, assim, a gente tem que fazer o bem na primeira vida para ter nossa recompensa, que seria ao lado divino lá em cima. Então é isso que acabar a vida, né? Pra você. Tá, isso eu compreendo. Tá, eu acho que é muita interpretação. E quando você fala, né, repete aí, por favor, o que você falou que... Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois segue-se o juízo. Eu acho que assim, no meu ponto, tá, de questão de interpretação, eu acredito que o ser humano só tem um espírito. É o que eu acredito. O Rafael, ele é Rafael, ele está Rafael agora. Ele não é Rafael. Ele é um espírito. Esse espírito, ele vai seguir toda a minha jornada. E se esse espírito morrer, e aí eu falo, nem sei como que morre, talvez eu voltar para vamos dizer assim, para a unidade, vamos colocar para Deus, para o todo. Vamos colocar isso como morte. Acabou. Porque eu não tenho dois espíritos, eu tenho só um espírito, e esse espírito ele vai manter até eu gerar a minha consciência máxima, plena, para falar assim, agora, vamos falar assim, agora você pode morrer. Ou então, agora a vida é eterna, vamos colocar assim, né? A morte de você vir e voltar, então acabou. Então a vida é eterna, você não tem mais morte, você está pleno, está consciência plena para você seguir sua vida. É o que eu acredito, né? Então, assim, um pouco numa situação, na interpretação de que seja uma... E uma coisa que eu questiono muito, por mais que você segue a Bíblia e lê, e eu questionei muito a questão, porque eu fui católico, então tinha esse ponto aí, assim, eu acho, não tenho certeza, a nossa passagem aqui é muito pouco tempo para a gente se preparar para, e aí eu já penso em Deus já como um julgamento, né? Para se preparar para Deus fazer esse julgamento, de falar assim, cara, quantos anos que a gente vai ver, sei lá, 70, 80 anos, é muito pouco tempo para mim poder me desenvolver, para me considerar uma pessoa que vai gerar um nível de consciência alto. Você não vai aprender, nós não vamos aprender tudo nessa vida aqui, não tem como, é muita informação, é muita coisa, é muito aprendizado, então eu acho que seria um tempo muito curto, se Deus colocar assim, você só tem dessa vez aqui, então se vira, acabou, corre atrás. Eu falei, cara, é muita coisa. Fica quietinho, sem fazer nada, só idade. Perde. Então é o meu ponto de vista. Exatamente, isso aí é baseado na questão do seu ponto de vista, né? Como eu disse assim, a minha regra de fé é a Bíblia, né? Então, assim, eu creio piamente no que a Bíblia diz. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, fala que o pó volta à terra, se falando da matéria, né? E o espírito volta a Deus que o deu. Quando o homem deixa de existir nessa terra. Então, assim, eu continuo dizendo assim, a minha regra de fé, né, a palavra respeita seu ponto de vista, né? Exatamente. Mas, assim, o que está dentro das escrituras, que nos dá o entendimento é sobre essa questão de que o homem, né, tem o seu período de passar por essa terra, né, de aprendizado, e tem o seu período de retornar. Conforme a Bíblia, a gente não tem esse conhecimento perfeito, que a gente tem essa busca de conhecimento tão grande. A gente tem erros e acertos, né? Nessa passagem, a gente tenta seguir os mandamentos, né? Que são o que a Bíblia manda. Então, a gente tem esse julgamento, né? Que vai dar a vida eterna, né? Que é o que a gente busca, conforme as escrituras, né? Conforme a Bíblia. É bem isso.
Alguma colocação aí, algum complemento, Zé? Tem, exatamente esse vazio que eu sentia quando eu ia na católica. Eu fui, meu tio ele era da igreja evangélica, né, que eu buscava. Exatamente, era um medo que eu tinha dentro. Gente, não pode ter só isso aqui, eu preciso de mais coisa, é muito pouco. Aí, às vezes, em casa, meu filho, meu sobrinho disse que Zé, mãe, onde é que você aprendeu isso? Isso é fantasia. Eu falei, não é, tá aqui. É aqui dentro de mim, não é livro, não é ninguém, não é nada. Mas eu preciso acreditar que tenha mais coisas. Porque é muito pouco. Como o Rafael falou, é muito pouco. Eu não dou conta de me aceitar só com isso, não, entendeu? Aí, se eu for com essa visão, eu vou ter que fazer muita coisa. Eu vou ter que aproveitar mais uns 30 anos para frente, eu vou ter que correr muito. Mas não para mim isso veio comigo, já é dentro de mim que nós temos várias passagens, e não é só aqui na matéria, também no espiritual. Aqui a gente está aqui fazendo, é uma escola. Aqui você faz as provas, lá em cima você estuda. Aqui você vem botar na prática. Então lá, quando você está na erraticidade, que a gente chama de erraticidade, existem as colônias, locais que as pessoas ficam ali estudando para poder você melhorar aquele ladinho que você precisa para você se chegar até como Jesus, porque nós todos vamos chegar. Nós somos espíritos eternos, nós vamos ser espíritos iluminados. Olha, você falou Jesus aí, vou fazer uma que é tão bacana isso, porque aí vamos falar da religião cristã, porque agora é o cristianismo. Mas você vê que o evangelho, o espírita, ele segue Cristo. Ele segue o evangelho de Cristo. Olha que coisa interessante. Sim, você segue o evangelho, você segue Cristo, você também segue... Mas eu acho que é uma situação de interpretação, né? De cada um e do sentir também. Você vai complementar alguma coisa? Só complementar aqui sobre essa questão de... Igual você falou assim, a questão que acha que é pouco tempo. Eu vejo assim que não é pouco tempo, porque a Bíblia nos dá resposta para todas as perguntas. Tudo que você... Para essa vida, ela tem respaldo para isso, né? Então, assim, o que Deus tem preparado para nós após essa vida, você não vai sentir falta de ter que retornar aqui para complementar alguma coisa. Eu posso só ler aqui um texto aqui, no livro de Apocalipse, né, no capítulo 21, isso falando sobre novos céus e nova terra, né, que Deus tem preparado, e fala assim, olha, no versículo 1 fala, ó, e vi novo céu e uma nova terra, porque já se foram, né, o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu vou pegar aqui já o versículo 4, fala assim, ó, depois disso tudo passado, né, ele fala assim, ó, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, assim, vamos viver um período aqui nessa terra, o período que Deus determinou aqui, lá, entendeu? Vai ter um complemento disso tudo, que lá não vai haver mais angústia, não vai haver mais dores, não vai haver mais tristeza, não vamos passar por essas aflições que nós vivemos aqui, entendeu? Então, assim, é por isso que eu entendo que não é necessário você viver um período nessa terra, um momento os momentos de angústias, de aflições que passamos aqui, que como seres humanos nós enfrentamos aqui nessa terra, aí eu vou ter que voltar em outra vida para passar as mesmas coisas. Deus não quer isso pra gente. Ele quer, entendeu, que vivemos em plenitude aqui nessa terra e depois nos dá um lugar que nós vamos desfrutar e ter um gozo eterno, entendeu, na presença Agora que eu entendi, Dionísio, que eu ficava sempre pensando que tinha uma lacuna aí, né? Uhum. Então é porque você não acha necessário nascer de novo, porque você já vai ter uma cidade espiritual, um local que Deus já preparou para... agora sim. O que eu vejo, assim, legal, a gente brincou um pouquinho aqui, né, fez esse bate-papo aqui em relação a esse lado específico que divergem, apesar de
de sermos cristãos, né, que eu também acredito em Cristo, posso considerar também um cristão porque eu acredito nele, para a gente entender assim, a versão de cada lado, né, e respeitar, claro, mas vamos saber quando estivermos lá e aí a gente vai saber quem vai dar certo. Ou seja, essa prova faz um podcast lá no céu, falei, tu tava certo, hein? Aí então, opa, Rafael, tu tava certo, Zélia, eu sei que tava certo. A gente vai saber, um dia a gente vai saber, né? Então, não tenha dúvida. Hoje, né, como se diz, a gente sabe que a morte é uma passagem, né? Assim, eu acho que todo mundo tem isso. Assim, não existe. É uma passagem para uma nova vida. Isso daí eu acho que é para todos, acho que é um consenso aqui, né? E se seja uma nova vida que depois vai voltar, ou que seja uma vida eterna, isso é independente. Então acaba que acho que lá a gente vai ter essas respostas que a gente fica tanto na dúvida aqui. E eu acho legal, você falou no começo do Livro dos Espíritos, né? Eu já li ele, achei muito interessante, né? Que fala o que é Deus, né? E a gente fez essa reflexão durante a semana aqui nossa semana espiritual saudável, né? O que é espiritualidade, né? Mas porque a gente não queria entrar na questão de Deus, porque às vezes você pode ter espiritualidade e você não acreditar em Deus, assim. Eu acho difícil, mas pode acontecer sim. Você é uma pessoa espiritualizada e não necessariamente acreditar em Deus, que eu já vi gente falando que é espiritualizada e não acredita em Deus, ou agnóstico, alguma coisa nesse sentido. Então acaba que eu acho que o conceito né, de Deus pro Livro dos Espíritos é muito interessante, que é, né, a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Então, ou seja, é bem amplo o negócio, inteligência suprema, ou seja, cara, sabe de tudo. Porque a inteligência que sabe o que faz e o que não faz. E é a causa do início de tudo que a gente tem que viver esse planeta, esse universo, ele que fez tudo isso aí. Como? Também não tenho a mínima ideia, porque... Kardec insiste, né, com os espíritos, para explicar. Não é quem é Deus, o que é Deus. E outra coisa, não venha querer saber, vocês são uma criança ainda, não venha querer saber coisas que vocês não têm condição ainda. Porque nós não temos nem todos os sentidos que precisamos. Não é só 5 sentidos, tem mais sentidos para você poder entender todo o universo, né? Então nós somos criança ainda para isso. Vai te dar um brinquedo para você se machucar? Não. Então isso aí nós temos que esperar, temos que começar a aprender, né? Até a nossa mente vai ter que se abrir mais, a nossa hipófise, a nossa, que tem aquele, né? Para poder a gente ter... As crianças de hoje já estão vendo, né? Mais evoluída conforme o espiritismo, já estão vindo crianças mais evoluídas, né? Tem até fisicamente o cérebro é maior para caber, como é que se diz? Eu sempre chamo um HD maior aí. Né? Muito bom. Tivemos essa semana, já estamos aqui no finalzinho e a gente, né, fez esse questionamento aí do que é um corpo espiritual saudável. E vamos fechar com esse questionamento, com essa reflexão que a gente fez durante a semana. E eu queria que cada um, né, passasse agora. A gente passou o nosso vídeo para a empresa, para as pessoas da empresa. Ontem foi esse dia da gente responder essas perguntas. E claro que, como se diz, ela não. Às vezes, o hoje, amanhã, com o nosso nível de consciência aumenta, ele pode mudar. Não é verdade absoluta, né? Porque como a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais conhecimento. Mas para hoje, para a gente passar para a turma do DCCast, eu queria escutar de cada um, para a gente poder finalizar aqui, o que é um corpo saudável, espiritual para você hoje, Gabriel? Conta para a turma aí. É um corpo que tenha uma intimidade com Deus, né? Independente da religião, esse laço, né? Que você tem essa conexão com o divino. Eu acho que você tem que se aprofundar nessa parte, porque você tendo essa conexão com ele, você tem o equilíbrio. Tem o equilíbrio, você muda os seus atos também, né? Você tem esse conhecimento, então eu acho que é isso. Eu acho que aprofundar a conexão com ele. Você, Zélia, seguindo a ordem. Eu também concordo, né? E que eu achei, antes de fechar, falar isso aí, que eu mais, sim, achei interessante, é que cada um na sua religião
estamos todos no mesmo lugar, quer dizer, vamos para lá, né? E sempre eu ouço, vejo o passado, agora, dizer que elas vão se unir, as religiões vão se unir. E aí eu já vejo que já estamos para chegar nesse momento dessa união, porque a gente devagarinho, todo mundo vai entendendo as coisas, né? E para mim, assim, o corpo saudável é o equilíbrio, né? É o conhecimento, porque existe fanatismo em qualquer igreja, qualquer religião. Então, se a gente não tiver conhecimento para poder você discernir, como você fez, né? Buscou primeiro o conhecimento para depois buscar o local que seria adequado para você, é o que nós precisamos ter, ser equilibrado. E esse momento nós estamos com muita energia negativa. Então, isso a gente capta em qualquer lugar, e isso aqui vai, se você não tiver os pés no chão... Se você tiver um corpo espiritual saudável, concordo com você. Você se inflama com esse... Como você se inflama com alguns tipos de comida, você se inflama com alguns tipos de energias, né? Trazendo esse... Tem a energia próxima, que é o nosso colega, e tem a energia a nível cidade, a nível país, a nível, né, planeta, como está acontecendo isso aí. Se você for capaz de igual uma esponja sugando, você absorve aquilo, você passa para o colega, você passa para a família, e as pessoas hoje não estão tendo equilíbrio, né? Acho que até para ter um debate, assim, né, com pessoas de várias religiões, a gente tem que ter esse equilíbrio. Exatamente. Além de dar a nossa palavra, a gente tem que saber escutar a palavra do outro. Sim, porque senão vira uma discussão sem fim. Sim, você fica... Sem necessidade. Isso não leva ninguém a nada, e muito pelo contrário, vai fazer mal, né? Vai gerar outra energia. Acho que a gente está colocando ponto de vista. A gente não... Assim, ficar bem claro aqui para os nossos... conectados, são pontos de vista que não estamos fazendo, levantando bandeiras, não. É o ponto de vista de cada um e respeitando, obviamente, o ponto de vista de cada um. Você, Dionísio? Então vamos lá. Dentro desse ponto de vista aí sobre a questão da espiritualidade, eu quero fazer aqui apenas uma analogia. Quando Deus ele criou todas as coisas, se pegarmos lá no Gênesis, né? Quando Deus criou o homem, ele deu ordem, né? Ou melhor, quando ele criou a terra, ele deu ordem aos mares, deu ordem à terra que produzissem todos os seres viventes. Só que quando Deus criou o homem foi diferente. Ele não apenas não deu uma ordem. A Bíblia diz que ele foi lá, pegou o homem do pó da terra, formou o homem, e depois ele soprou no homem o fôlego de vida. Soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Dentro assim, desse entendimento, eu vejo assim, que assim como o nosso corpo, né, terreno, precisa de todos os aminoácidos, né, precisa dos macros e micronutrientes para se manter forte, o nosso corpo espiritual ele precisa se alimentar do Criador para ele se manter também saudável. Então, partindo desse pressuposto, eu vejo assim, que nós precisamos, assim como o nosso corpo precisa estar se alimentando, precisamos acordar de manhã, precisamos tomar nosso café, na hora do almoço precisamos nos alimentar, aquele almoço, né, saudável. O nosso corpo espiritual também ele precisa ser alimentado da palavra de Deus, precisa ser alimentado de coisas boas para que possamos caminhar fortes. Como você disse agora há pouco, se começarmos a nos alimentar de coisas ruins, nosso corpo ele começa a ficar debilitado, né? Verdade. E a Bíblia fala o seguinte, que as más conversações corrompem os bons costumes. O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu começar a me alimentar de coisas ruins, eu vou começar a ser influenciado por isso, e aí eu vou ficar com o meu corpo espiritual debilitado. E chegando ao corpo físico, né? Para tudo isso, né? Essa sua analogia, ela serve para todos os corpos que a gente fala. Se você for falar no corpo físico, você comer mal, tu vai comer coisa ruim, vai se dar mal. Se você falar do corpo emocional, que você se polui com coisas ruins, com situações ruins, com energia ruim, vai dar ruim. Se você falar do corpo mental, né, que você está falando de consumir conteúdo, aí no caso intelectual mesmo falando assim, de má qualidade, vai refletir. E a mesma situação no corpo espiritual. Se você não busca essa ligação,
você fica só alimentando sei lá, de desgraça, de notícia ruim, de inveja, né, de egoísmo, então acaba. Então acho que até o próprio Espiritismo fala muito isso, mas eu também já escutei muito a parte de alguns filósofos falando que o maior, eu acho que o maior mal da sociedade é o egoísmo, né? Então assim, essa é a grande, acho que é a grande batalha que a gente tem que ter com a gente para vencer, porque quando você vence a questão do egoísmo, aí você se vence, que não é fácil, né? Porque ele vem da parte do ego, e aí do ego você não aceita, você não quer dar do orgulho, você não quer o braço a torcer, e por aí vai. E para finalizar, gente, para mim, acho que corpo espiritual saudável é fazer isso que a gente acabou de fazer aqui, né? É gerar conexões aqui pra gente, para as vidas de outras pessoas, né? Transformar a gente, e a gente alimentar esse corpo espiritual aí, e poder um pouquinho hoje, falando aqui com a experiência de cada um, com a vivência de cada um, trazer aonde cada um se identifica melhor, com respeito, né? Que eu acho que o maior mandamento de todos é aquele que Cristo, né, falou: amai-vos aos outros como você, né, você próprio ali. Então acho que acho que ele conseguiu sintetizar, acho que uma frase ali, tudo os 10 mandamentos. que você precisa acordar e segue isso daqui, que você já está com 90%, já tá bem. Faça o que você não quer que faça para você, não. Você já vai resolver 80% da tua vida. 80%, Os 20% aí é conhecimento, você estuda aqui, mexe ali. Porque se você respeitar o teu próximo ali, como se você quisesse que ele te respeitasse, a vida vai fluir de forma bem rápida, muito mais suave. Ok? Obrigado pela presença de vocês. E ficamos aqui no nosso DCCast hoje. Um abraço.